Para mim é uma honra estar aqui. Agradecer o pastor, Tiago, Paula, pelo convite. E o mais legal de tudo é que é tanta gente amiga. Eu falo toda vez que eu estou na minha segunda casa. E, assim, é um prazer estar aqui, porque realmente nesses últimos 2 anos eu aprendi coisa demais no Rema e na Escola de Ministros, e que, nossa, fizeram tanta diferença para nós, na nossa casa, na nossa igreja, que eu continuo estimulando todos, inclusive os visitantes, principalmente, a conhecerem. Porque precisa conhecer. Conhecer porque não é simplesmente uma palavra. É uma revelação de Deus para nós. Amém? Então, essa noite eu queria que você tivesse assim com o coração aberto. Senhor, eu tenho orado já tem um tempo a respeito dessa palavra, a ministrar. E uma coisa que eu aprendi há muito tempo, que o Evangelho ele nos confronta. Mas eu quero te trazer esse Evangelho hoje, esse confronto, não para te entristecer, mas para te desafiar a crescer na presença do Senhor. Porque através do confronto, a gente começa a ver que nós temos mais potencial, que nós podemos ir mais longe, e que muitas vezes nós ficamos limitados conosco mesmo, esquecendo que a força e o poder é do Senhor, não é nossa. E mesmo que as pessoas muitas vezes falem para você ou para mim, não, você não dá conta, você não pode, você não dá... Podemos todas as coisas nele, amém? Nós podemos todas as coisas no Senhor. E através dessa palavra, a palavra revelada, a gente compreende quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos. Então, puder colocar, por favor, dá para ver aí? Ainda bem que eu vou olhar para cá. O tema que o Senhor me colocou para trazer para vocês é maturidade cristã. Por quê? E um reloginho. O Senhor sempre me dá um tema com uma imagem, aí eu vou procurá-la na internet. Porque o tempo está correndo, Jesus está voltando, e muitos de nós estão perdendo muitas oportunidades, principalmente de viver a vida abundante. Então é nesse aspecto que eu quero construir com vocês aqui um pensamento bíblico para que a gente possa compreender aonde nós estamos inseridos ou aonde nós não estamos inseridos e aonde nós podemos chegar. Amém? Então essa maturidade cristã precisa chegar na nossa casa, precisa chegar na nossa vida, porque não é o fato da gente estar na igreja que resolveu tudo. Ajuda muito, mas não resolve tudo, porque o verdadeiro desafio está lá fora. O verdadeiro desafio está dentro da nossa casa. O verdadeiro desafio está no nosso trabalho. O verdadeiro desafio está no trânsito. O verdadeiro desafio é esse, porque é isso que é ser cristão. E muitas vezes eu sou maduro aqui, sou legal aqui, sou uma bênção aqui, mas dentro de casa, no trabalho, não sou confiável. E assim vai. Então, nós temos que lembrar que a nossa conta é com Ele. E Ele diz assim que nada passa desapercebido, nada. Tudo é com Ele. Então, às vezes, nós estamos fazendo muito para agradar homens, mas nós temos que agradar a Deus. Amém? Passa para o segundo slide, por favor. Então, vamos começar a entender quem somos nele. Pela palavra. Amém? Se você quiser abrir, 1 Pedro 2,9, se não quiser, segue só ali. Mas diz assim, ó, quem somos nele? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anunciei as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos começar daí. Quem nós somos? Nação eleita. Povo santo. Povo separado. E essa versão da Bíblia aqui que eu separei, que é Almeida século 21, ou ARA, ele tem essa versão que diz assim, propriedade exclusiva de Deus. Você já parou para pensar a esse respeito, que nós somos essa propriedade do Senhor e que aprova o Senhor fazer isso? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu resolvi que eu vou servir a Deus.
Eu servi que eu vou para a igreja agora. A palavra do Senhor nos diz isso, ele diz assim que ele nos escolheu, não foi nós que escolhemos ele. E ele nos escolheu para que a gente venha, permaneça e dê fruto e o fruto fique. Amém? Mas para isso eu preciso compreender quem eu sou. E eu não sou um Zé Ninguém, nem você. Nós não somos sem filiação, sem paternidade, nós temos um pai. E eu estou te dizendo, um pai além do terrestre, pode até que o terrestre não tenha sido excelente, mas o nosso pai é sensacional. Amém? E ele é tão maravilhoso que além de nos ter chamado, nos escolhido, ele nos capacita. E ele nos capacita porque ele diz assim, ele nos chamou das trevas. Das trevas, gente. Então, se nós olharmos em Colossenses 1,13, diz assim que ele nos libertou da autoridade, do poder, da influência das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, aonde nós temos o que? A redenção e a remissão dos pecados, amém? Então, quando nós entendemos isso, por mais que nós tenhamos um passado complicado, por mais que a gente tenha um monte de gente nos acusando, quando você chega diante do Senhor, confessa as suas transgressões e as deixa, o Senhor diz assim, te dou misericórdia e pronto, acabou. Está encerrado o assunto. Está encerrado. Então, porque tem muitos de nós que continuam vivendo olhando para trás. Muitos de nós que até hoje não conseguiu navegar nas águas do Senhor, porque toda hora que começa a navegar, se lembra do que aconteceu, se lembra do que fizeram, se lembram do que falaram. E o Senhor diz assim, já lancei isso no mar de esquecimento. Para com isso. Para com isso. Quando Jesus nos substituiu lá na cruz do Calvário, ele quitou toda a dívida. Porque ele diz assim na palavra que lá, todo escrito de dívida, que pesava contra nós, foi cravado. Então, nós estamos agora mortos por pecados e vivos para justiça. Amém? Então, gente, nós precisamos entender o seguinte, primeiro, quem nós somos? Povo separado. Nação santa. 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 E a santidade precisa fazer parte da nossa vida. A santidade no falar, a santidade no vestir, a santidade no agir, porque se assim não fizer, nós não estamos incluídos. O Senhor nos chamou para fazer dessa forma. Então, nós não somos um povo só que frequenta a igreja. Nós somos um povo que vive Cristo. Amém? O apóstolo Paulo compreendeu isso de uma forma muito clara. Porque ele falou o seguinte, que agora não era ele mais que vivia, mas era Cristo que vivia nele. E a vida que ele vive na carne, ele vive com a fé no Filho de Deus. Amém? Isso nós precisamos refletir o tempo todo. E isso vai refletir aonde? O jeito que você lida com a sua esposa ou com o seu marido. O jeito que você lida com seus filhos. O jeito que você trata, às vezes, um funcionário, ou um parceiro, ou um colega de trabalho. O jeito que você faz em todos os lugares, ou um atendente. O jeito que, às vezes, você está sendo atendido mal, com desprezo, mas mesmo assim, porque você é cristão, você vai continuar com uma postura firme. Você vai continuar com um sorriso nos lábios. Você não vai, de forma alguma, fazer o que todo mundo faz, porque nós somos cidadão do céu. E como cidadão do céu, nós precisamos agir como tal. Cidadão do céu tem postura do céu. Amém? E como nós temos postura do céu, qual que é essa postura? Amar. Não amar quem merece. É amar todos. E principalmente aqueles que nos perseguem. Vocês estão compreendendo que o chamado é uma bênção, mas o cumprimento dele precisa estar atento, precisa se policiar. O apóstolo Paulo, na carta dele de Coríntios, ele fala assim, examinai a vós mesmos. Nós precisamos nos examinar todo dia, toda hora, porque tem vezes que nós começamos uma caminhada com Cristo e achamos que o negócio está ótimo. Fala, não, agora as bênçãos estão acontecendo, estou perfeito. Para, porque o Senhor diz assim que o orgulho, ele precede a queda. Então, nós não podemos deixar entrar nada, nem uma raizinha de orgulho ou de vaidade. Mas nós precisamos entender o seguinte, que como povo separado, como embaixadores de Cristo, eu preciso representar com excelência aquele que eu sirvo. Amém? Eu preciso representar. Então, eu vou te dar mais uma dica. Passa para mim para o outro slide, por favor.
Se você quer seguir a Cristo, e eu te falo que vale muito a pena, porque talvez tenha alguns aqui que ainda não receberam o Senhor como Senhor e Salvador, deixa eu te contar, vale a pena demais. Muda tudo. Muda tudo. Você enche, você fica cheio de paz. Você fica cheio de sabedoria. Você fica cheio de esperança. O que era preto e branco fica colorido a visão, porque aí a visão de Cristo te enche, amém? Mas aí o Senhor fala assim, você quer me seguir? Tem que negar a si mesmo. Sabe aquele não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, não, você era. Agora você é manso no Senhor, amém? Agora você é manso no Senhor. Agora você é equilibrado no Senhor. Agora você é sábio no Senhor. Agora você é outra pessoa, porque o Senhor diz assim, se alguém está em Cristo, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Então, se não passar essas coisas velhas, você precisa começar a pensar, aonde que você está? Porque às vezes você só está na igreja. Às vezes você está só na igreja, você não está em Cristo. O importante é que você esteja aqui, mas que você esteja em Cristo. Porque, infelizmente, nós estamos num tempo, e isso é um dado triste, onde nós estamos com igrejas lotadas por todos os lugares, para a graça do Senhor, mas, infelizmente, de pessoas vazias em muitos casos. Mas aqui nós temos um privilégio, porque aqui é uma escola do Espírito também, pelo Rema. E aqui, como o pastor Tiago disse, o Espírito Santo tem liberdade para se mover. Ele tem liberdade para estar andando aqui no nosso meio, para estar operando. Mas ele precisa ter liberdade lá na sua casa também. Ele precisa ter liberdade lá no seu trabalho também. Ele precisa ter liberdade em todo lugar. Porque não adianta você ser espiritual aqui, mas o campo de batalha é lá. Amém? Então, se você quer seguir a Cristo, começa a negar esse eu acho, eu penso, eu sou, eu isso, aquilo. Eu não sou nada disso. Eu agora sou cristão. Pronto. Amém? Comece a negar a si mesmo, porque está escrito aqui em Mateus 16, 24, que é bem claro, o próprio Jesus falando, você quer me seguir? Nega. Nega quem você acha que você é, porque agora você é meu filho. Porque agora você me serve. Agora você é meu embaixador. Amém? Agora você é esse. Porque muitos de nós até hoje não entendeu. Ou às vezes entende, mas tem hora que não convém. O que acontece? Nós somos um povo que anda pela fé, amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé, ela não opera no campo dos sentidos. E tem muitos de nós que é extremamente sensível para a coisa errada. Nós temos que ser sensível, para o Espírito. Romanos 8:1 deixa bem claro que aquele que é dirigido pelo Espírito não está mais debaixo de condenação. Não está mais debaixo de condenação, e muitas vezes, muitos de nós está na casa do Senhor, debaixo de uma condenação tremenda por livre escolha, porque tem escolhido andar na sensibilidade, cheio de mimimi. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor não te chamou para isso, não me chamou. O Senhor chamou para que a gente ande pela fé. Então não é pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, nada que os outros falem, mas é pelo que eu creio que é a palavra de Deus. Então se é pela palavra que eu devo andar. E o Senhor diz ainda claro assim, ó, tira os olhos do mundo, começa a olhar para o autor e consumador da vossa fé, que é Cristo. E Cristo está revelado nessa palavra, gente. Cristo está revelado nessa palavra. Então nós precisamos compreender o seguinte, o dia a dia é um desafio, mas também é um processo aonde nós vamos crescendo, se a gente permitir o Senhor operar. Porque cada vez, sabe aquela pessoa que você não engole? Deus está usando ela para te esticar. Sabe aquela pessoa que te persegue? Sabe aquela pessoa que está ali, assim, você fala assim, você queria ver tudo, menos ela. Deus vai te colocar do lado dela. Sabe por quê? Porque ali, Deus está te lapidando, te polindo, trazendo para você a maturidade que eu e você precisamos. Você já viu algum lugar que, passando a mãozinha na cabeça e falando para você, está tudo certo, está tudo legal, alguém cresce? Ninguém cresce. Por isso que eu tenho falado lá na igreja e falo com vocês aqui. Se você está ouvindo um evangelho que te elogia, que deixa tudo em paz, cuidado.
Porque o evangelho ele veio para nos confrontar. A palavra do Senhor diz assim, ele não trouxe paz, Jesus não trouxe paz, ele trouxe espada. Espada para quê? Para discernir alma, junta, medula e trazer aos claras quem nós somos. Amém? Então, guardem isso no coração e comece a pensar, como que eu estou? Será que eu estou muito sensível, não, para tudo? Menos para a voz do Senhor? Será que eu não estou sensível demais com fulano lá do trabalho? Porque tem gente que é o cara no trabalho, ninguém presta, só ele que trabalha bem. Eu tenho umas peças assim. Mas aí o que acontece? Ele ainda não conheceu a palavra revelada. Então nós temos que ter misericórdia e orar. Ele não conheceu a palavra rema. Ele não conheceu aquilo que muitos de nós já teve o privilégio de conhecer. E isso tudo transforma poderosamente a nossa vida, gente. Amém? Então eu quero te mostrar outra coisa. Põe outro slide, por favor. Isso aí mesmo. Qual é a situação sua hoje? Você já parou para pensar nisso? Biblicamente falando? Porque, olha, eu tenho esse versículo de Gálatas que diz assim: digo que todo tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Todos nós sabemos que Deus é o nosso Pai. Muitos aqui que já receberam Jesus como Senhor e Salvador sabem que fazem parte da família de Deus, sabem que nós somos justiça de Deus, sabem que nós já somos santos no Senhor, já sabem que podemos todas as coisas nele que nos fortalece, porém não toma posse de nada. O que adiantou? O que adiantou? O irmão Reiga contou uma história uma vez num dos livros dele, falando a esse respeito de uma senhora que morreu à míngua, na miséria total, de fome, e quando foram recolher os restos lá, tinha lá no quarto dela um quadro. E lá estava escrito, era um testamento da senhora que ela trabalhou a vida inteira para ela, deixando lá acho que 5 milhões de libras ou de dólares. Só que ela não sabia ler. Ela não sabia ler, então perdeu tudo aquilo. E morreu na miséria. Às vezes muitos de nós não estão entendendo que essa leitura ou essa palavra, ela é viva. Isso aqui não é um livro. Isso aqui é algo revelado do Senhor para nós, mas nós precisamos viver essa revelação. Nós precisamos viver com entendimento. Então o Senhor diz assim que nós devemos prosseguir em conhecê-lo. Porque todas as riquezas, todos os tesouros estão nessa palavra. Amém? Porque o Senhor nos chamou. O Senhor tem falado muito no meu coração nesse sentido. O Senhor nos chamou, gente, para conquistar. E muitos de nós estão sendo conquistados pelos rudimentos do mundo. Muitos de nós, que é para ser luz, está deixando as trevas entrarem. Muitos de nós estão no inverso. O Senhor nos chamou para conquistar vidas para Cristo. O Senhor nos chamou para conquistar uma nova vida para nós e para a nossa casa. O Senhor nos chamou para conquistar uma forma nova de pensar em Cristo. O Senhor nos chamou para andar em Cristo, com Cristo e por Cristo. E muitos de nós não têm feito isso. Por quê? Ficamos no automático. Estou na igreja. Preste serviço na igreja. Ajudo na igreja. Faça aquilo, faça o outro. Você precisa da presença. Você precisa da presença. Você precisa entender que nós, o centro de todas as coisas, daqueles que creem, não somos nós. É Cristo. É Cristo. Cristo é o centro. E como Cristo é o centro, é para Ele que nós devemos apontar todas as nossas palavras, ações e atitudes para Ele. Se for para a glória dEle, faça. Se não for, retroceda. Se não for, conserte. Porque nós não podemos estar na casa do Senhor com o único e exclusivo objetivos de receber o que Ele tem para nos dar, mas sim por aquilo que nós podemos ser nele. Porque muitos de nós falam assim, não, eu agora vou dizimar, ofertar, porque eu quero prosperar, eu agora vou fazer isso porque eu quero aquilo outro. Óbvio que Deus cumpre a palavra dele, mas Ele sonda o coração. Nós precisamos estar na presença dele e nos movendo nele, por quê? Porque nós amamos ele e entendemos que nele nós estamos num novo patamar de vida, amém?
Amém? Então guarda isso no seu coração, porque senão nós vamos ficar com muito conhecimento, muita palavra, muito isso, muito aquilo e pouca presença. Eu conheço pessoas que talvez você conhece, que sabe essa Bíblia muito melhor do que eu, de cor. Sabe todos os versículos de cor, sabe tudo. Mas na hora que ela está no convívio com você, as atitudes dela apagam tudo aquilo que foi falado. Por quê? Porque mesmo que conheça tudo, fé é ação, precisa estar ligado, conectado, aquilo que eu creio, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, precisa estar tudo conectado, e tudo que flui na presença do Senhor envolve amor. Envolve amor. O Senhor diz assim para a gente se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Para se alegrar todo mundo está pronto, para chorar está difícil hoje em dia. Está difícil achar quem chora junto com você. Porque quando alguém cai, ou quando alguém está passando por problema, você encontra um monte de gente para apontar o dedo. Está vendo? Está pecando. Está vendo isso, aquilo. E a questão não é essa. O senhor não... Sabe, eu falo lá na igreja, vou falar aqui com vocês, tá? Mas fica tranquilo. Eu falo para a igreja que muitos de nós está dentro da igreja hoje, está tomando o lugar de Satanás no trabalho. Por quê? Porque fica acusando os irmãos, fica falando mal dos irmãos, fica criticando os irmãos. Quer dizer, está tomando o lugar dele, ele está ficando sem serviço, porque a gente faz aquilo que não devia fazer. E talvez, sabe, isso, e nós precisamos pensar nisso. Porque nós estamos muitas vezes aqui, ministrando a palavra, ou aí, falando dos outros. Criticando o pastor, criticando o diaconato, criticando quem serve, criticando quem não serve, criticando qualquer um. Quer dizer, você está fazendo um serviço de Satanás, dentro da casa do Senhor. Então, muitas vezes, o que está acontecendo? A igreja, em vez de ser servo de Cristo, pega o rótulo de cristão e se deixa ser usado pelo inimigo. Nós precisamos estar atentos para isso, gente. Por isso que o Senhor falou assim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, porque se você não se negar, tem hora que dá vontade de falar, mas não é para falar. Tem hora que dá vontade de socar, mas não é para socar. Tem hora que dá vontade de fazer um monte de coisa, mas não é para fazer. Por quê? Porque eu tenho domínio. O amor de Deus já foi derramado no meu coração e no seu. Então, como o amor de Deus já foi derramado no nosso coração, o que acontece? Eu vou amar. Eu vou amar. E eu vou falar para vocês que é tão sério isso aí. Passa o outro slide lá, por favor. Eu estou caminhando junto com o tempo ali. Tenho fé, olha só. Porém, olha só que interessante. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Quer dizer, por mais que você fale assim, eu sou da Verbo, eu fiz rema, escola de ministro, e não sei o que mais, e vou lá, não sei, sou lá da Igreja Cristã Unida e tal, e tem 30 anos ali, igual o pastor me detonou, né? Ali, estudei há 30 anos atrás, antes dele nascer. Não adianta nada. Não adianta nada isso se, como está escrito ali, ó, se eu não estiver vivendo no amor. Porque a fé, ela só opera pelo amor. Então, sem fé, aliás, sem amor, você pode ser o mais fervoroso do planeta. O próprio apóstolo Paulo fala em Coríntios a esse respeito, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Mas ele diz assim, eu vou te mostrar o melhor caminho. O melhor caminho qual é? Amor. É o amor. Então, que não é que nenhum de nós deva buscar, mas que todos nós busquem ardentemente todos os dons, como está na palavra. Mas para abençoar o próximo. Para exercer amor. Amém? Para exercer amor. Não é para ficar falando assim, eu sou cheio de dons. Eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe por quê? Muitas vezes a origem do dom que está operando, pela falta de amor, nem vem de Deus. Cuidado. Então nós precisamos entender o seguinte. Se nós somos o povo da fé, nós andamos em amor. Tem uma palavrinha que eu deixei separada aqui que eu queria falar com você. Ó. Se você puder abrir a Bíblia aí, 1 João 3, verso 14. 1 João 3, 14. Porque eu quero que
Se puder aí, quem tem Bíblia que rabisca isso aí, porque o Senhor tem falado comigo há alguns meses nesse versículo, e eu creio que é para todos os nós que queremos andar em maturidade na presença do Senhor. 1 João, Epístola de João, capítulo 3, verso 14. Diz assim, ó: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece aonde? Na morte. Todo o que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida, presta atenção nisso, tem a vida eterna permanente em si. Isso aqui tem mexido muito comigo, porque o Espírito do Senhor tem ministrado muito no meu coração, que às vezes nós estamos muito preocupados com performance. Nós estamos muito preocupados em estar aqui, ou estar ali, ou estar em qualquer lugar, com uma performance de aparência de cristão, uma conduta de cristão, umas palavras de cristão, uma roupinha de cristão, mas a essência que o Senhor está sondando está embolorada. Então, por isso que o Senhor fala assim, ó, se aquele não está andando em amor, a vida eterna não permanece nele. Então, nós precisamos atentar para que tipo de cristão nós somos hoje. Nós já sabemos que nós somos povo separado, que nós somos nação santa, que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos chamados, mas nós precisamos honrar esse chamado. O apóstolo Paulo compreendeu, e ele disse assim, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação que é Cristo. E muitas vezes, sabe, nós temos parado nas pequenas coisas. Muitos de nós têm parado aí numas pedrinhas que tinha que passar por cima. Porque o Senhor diz assim, eu não te chamei para você ficar na sua força, nem no seu poder. Eu te chamei para fortalecer na minha força e no meu poder, para que você possa saltar muralhas, das quais humanamente você não daria conta, para que você possa passar por esses obstáculos, porque os olhos estão no lugar certo. O Senhor está me lembrando aqui de uma passagem, deixa eu ver porque eu não marquei, espera aí, 2 segundos, mas é importante. Abra aí, Efésios 2, verso 6. Tem um tempinho. Efésios 2, verso 6, diz assim: e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então quer dizer, aonde nós estamos posicionados em Cristo? No alto. No alto. Mas qual que é o problema? Que muitas vezes, no meio dos desafios, a gente se rebaixa e fica até debaixo do desafio. Mas o Senhor falou assim, eu te coloquei no alto em mim. Como que eu tenho que lidar com esses desafios? Sai em nome de Jesus. Eu vou passar em nome de Jesus. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu estou em nome de Jesus. Amém? Porque o problema é posicionamento. É posicionamento que muitas vezes nós estamos posicionados no lugar errado, da forma errada. O Senhor falou assim, você está em cima, você não está embaixo. Você está em cima, não está embaixo. E muitas vezes nós nos posicionamos no mínimo, nós nos nivelamos as coisas do mundo. O Senhor não nos chamou para a gente estar nivelado. O Senhor chamou para a gente amar. Mas na hora de combater o bom combate, é aqui. Combate da fé, porque não é para avançar em nada, é para resistir. É para resistir, porque o Senhor já venceu na cruz. Amém? O Senhor já venceu. Então, é para resistir. E muitos de nós estão resistindo errado. Você conversa com algum irmão, como é que está? Está uma luta, senhor. Está uma luta. Mas que luta é essa? Jesus já não ganhou? Já não venceu? Você pode estar resistindo firme na fé. Ah, não, mas você não sabe as tragédias que estão acontecendo na minha vida. Mas as escolhas produzem tragédias, não Deus. Muitas vezes, muitos de nós estão falando assim, está vivendo coisas de um passado. Não, Deus castiga. Deus não castiga ninguém porque Ele é bom, Ele não pode negar a si mesmo. A natureza de Deus é boa. E Ele diz assim, que todo bom dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de dúvida nem de variação. Sombra de dúvida e variação há no meu e no seu coração, que não pode haver. Amém? Não pode haver. Então, quando nós compreendemos isso, diante dessas pedras, dessas muralhas, desse desafio de relacionamento, tudo, o que a gente faz?
Presença do Senhor. Oração. Às vezes é necessário um jejum para enfraquecer a carne, para ouvir o que o Espírito está te falando. Você não adianta jejuar para os outros, não, tá? Você está perdendo seu tempo. Jejua para si, porque você não vai mudar o coração de Deus. Você tem que esmorecer o seu. Porque muitas vezes, sabe o que está acontecendo? Dentro de todo esse contexto que nós estamos falando enquanto cristão, nós ficamos ouvindo vozes demais. Às vezes nós estamos ouvindo demais a voz do nosso coração, que é enganoso. A palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Ainda que foi renovado, só se estiver dentro do centro da vontade do Senhor, que se não estiver dentro do centro da vontade do Senhor, fica pegando voz de fora. Então nós precisamos muitas vezes calar as vozes. E como é que eu calo as vozes? Oração, jejum, tempo na presença. Porque aí você cala as vozes, inclusive a minha própria voz, que muitas vezes está me querendo conduzir para um lugar que não devia, eu calo e a voz do Senhor sobressai. E essa voz, qual que é o primeiro indicativo de que ela está sobressaindo? Ela traz paz. Esse indicativo, ele traz paz para uma decisão, ele traz paz para uma orientação daquilo que você precisa fazer. Muitos de nós falam assim, poxa, minha vida está assim, 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 eu não consigo. Mas você nem orou, nem buscou. Nem pediu orientação. Não, eu vou fazer porque eu acho isso. Se você acha, o Senhor se afasta. Para que tome? Porque o livre-arbítrio, ele respeita. E muitas vezes nós estamos achando o seguinte, não, Deus entende. Não é Deus entende. A palavra diz assim, é sim, sim, não, não. O que passar disso não é dele. Então não é que Deus entende. Deus entrega para cada um de nós a revelação do seu Filho e a presença do seu Espírito, que nós somos o templo. Agora, se eu não quero ouvir nenhuma diretriz, seja feito conforme a vossa fé. Então é complexo. Então você quer uma atuação, quer uma transformação da presença, com a presença do Senhor na sua vida? Começa a amar. Começa a praticar a palavra em amor. Começa a mudar a forma como você trata as pessoas. Começa agora a pôr guarda na sua boca. Se você tem para falar de alguma coisa, se for para edificação, abre a boca. Se não for, não abre não. Porque se você não abrir, não vai pecar. Ah, mas meu coração está cheio de mágoa, de rancor. Vai para os pés do Senhor, pede perdão, fala com Ele, Senhor, estou depositando aqui aos teus pés e vou tomar o seu fardo, o seu jugo, porque eu não aguento carregar isso não. Porque muitos de nós não estão entendendo, porque a palavra do Senhor diz assim, que nós não podemos deixar que um perverso coração de incredulidade entre e estabeleça. E isso começa quando eu começo a praticar as obras do maligno, mesmo que inconsciente. De repente eu começo a ficar chateado com o irmão, com a irmã. Eu começo a ficar magoado achando que eu tenho menos do que eu mereço. Eu começo a achar que as pessoas estão me menosprezando, que eu faço todas as coisas e ninguém me reconhece. Deixa eu te contar. Satanás operando. Por quê? A recompensa vem de Deus. Se você está esperando recompensa aqui, a hora que você receber, você não tem mais nada para receber lá. Porque se você estiver fazendo todas as coisas esperando a recompensa do Senhor, o Senhor não muda, não falha. Amém? Por isso que ele diz assim, tudo o que for fazer, faça como se fosse para mim. Amém? E Deus vai te honrar. Vai te honrar. Guarda isso no seu coração e pede ao Senhor, porque muitas vezes, sabe, nós tomamos alguns caminhos sombrios. Quando a gente está com raiva, quando a gente está magoado, quando a gente está menosprezado. E eu quero te falar um negócio que eu estou aprendendo cada dia mais. Eu estou aprendendo cada dia mais. É exatamente nisso tudo que Deus está nos lapidando. É exatamente nisso tudo que Ele está nos forjando. Eu aprendi aqui com um professor do Rema, não sei qual, porque teve tantos que eu nem sei mais. Ele diz que quando está acontecendo, Deus está fazendo, Ele está nos esticando igual uma flecha. O arco vai trazendo, você fala assim, vou morrer. E o Senhor está falando, vou esticar, vou morrer. E quando você vê, você foi no lugar onde você não sabia que você tinha força para ir. Você viveu o que você não dava conta de viver. Por quê? Porque o impossível de Deus é assim. E aí depois Ele te solta para você abençoar um monte de gente.
Amém? Esse somos nós, gente. Esse precisa ser nós. Nós precisamos ser essas pessoas que estão disponíveis, porque quando a gente fala para o Senhor, é bonitinho demais, né? Falar assim, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. É coisa linda. Aí o Senhor começa a apertar as tarraxinhas, Senhor. Ele começa a apertar os parafusos, Senhor, mas não é bem isso não. Mas você não falou que era para fazer o que o Senhor queria? A sua vontade não é perfeita, não é boa, não é agradável, é isso. Aí o Senhor ainda pega e fala assim dentro desse versículo, para de se conformar com as coisas desse mundo. E eu faço parte, muitas vezes, quando eu não renovei a minha mente. Se eu renovar a minha mente, o que acontece? Eu entro dentro do centro da vontade de Deus. Aí a hora que as coisas vão acontecendo, a tarraxinha vai sendo apertada, eu vou dando glória a Deus, 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 porque o Senhor está me capacitando. O Senhor está me capacitando a ser alguém que Ele deseja que eu seja. Amém? Então assim, põe o último slide, por favor, que eu tenho 4 minutos. Se a maturidade chegou, presta atenção nisso. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? É isso que você precisa se autoavaliar. A palavra te ajuda a chegar até aqui. E a partir daqui você tem que se autoavaliar e tomar uma decisão de onde você quer ir e de como você está. Porque você já sabe que você foi chamado, você já sabe quem você é, já sabe o que Cristo fez por você, já sabe que pelas pisaduras dele você foi sarado na plenitude de tudo. Mas agora, eu vou continuar como menino, herdeiro de todas as coisas e não usufruindo de nada, ou eu vou me portar como um homem maduro, uma mulher madura, um homem ou uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher cheio do Espírito, um homem ou uma mulher que se enche da presença, mas do amor derramando e transbordando para todos os lugares. É essa a decisão que cada um, ou escolha que cada um tem que fazer. O Senhor em Deuteronômio, ele fala para nós, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas ele te dá um conselho, eu te aconselho que você escolha a vida. Você escolhe a bênção. Mas ele não falou, eu vou te forçar a fazer isso. Ele falou, eu te aconselho. Os melhores dos conselhos que existem estão na palavra. Essa palavra está sempre nos aconselhando. E nós temos uma vantagem enorme sobre todos os tempos. E sobre todo o povo. Deus está em nós. Aquele que criou todas as coisas está dentro de você, está dentro de mim. O poder que criou todo esse universo está aqui dentro. Aí, se a gente continuar como menino, nós não vamos acessar aquilo que já está em nós. Mas se a gente começar a agir como homens e mulheres maduros, segundo essa palavra, já é nosso. Já foi entregue. Já é nosso, gente. Então, se posicione. Se posicione. O posicionamento, vou te dizer, é todo dia. Todo dia, na hora que você levanta, você tem que tomar uma decisão. Senhor, hoje eu vou ser melhor do que ontem. Me ajuda. Me ajuda, que hoje eu vou ser melhor do que ontem. Me ajuda, Senhor, porque eu não quero falar as coisas que eu falei ontem. Eu não quero fazer as coisas que eu fiz ontem. Eu quero fazer coisas melhores hoje. Entendeu? É um posicionamento, e esse posicionamento ele precisa ser feito todo dia. Vocês lembram do maná que caía? Se não coletasse ele todo dia, ele apodrecia. Nós precisamos coletar todo dia, porque hoje o maná que cai para nós é a palavra. Todo dia essa palavra está disponível. Mas se eu não for lá me alimentar dela, espiritualmente eu vou morrer. Eu vou ficar improdutivo. E o Senhor, sabendo disso assim, ele disse bem claro, não é só de pão que o homem vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso que nós precisamos entender e viver. E por mais que o pastor, ou quem quer que esteja ministrando, se esforce, a parte sua você precisa fazer. O seu crescimento, o meu crescimento, a transformação, as bênçãos, tudo mais que Deus tem preparado para nós, sabe aonde que a gente conquista? No secreto. É orando, é buscando, é se rendendo,
é calando as outras vozes, inclusive a nossa, para que através disso o Senhor possa operar e formar em nós o caráter dele, para que o caráter dele esteja assim tão claro e evidente que às vezes você não precisa falar nada, você só precisa estar. A presença revelada dele em nós faz tanta diferença que as pessoas vão ver que ali tem a presença e que ali elas podem encontrar um conselho, ali elas podem encontrar uma direção, ali elas podem encontrar alguém de confiança. Então, deixa eu te contar, para de se esforçar e se renda na presença, amém? Se esforcem em buscar, se esforcem em ser cristão, mas não na sua força, na força do Senhor, amém? Feche seus olhos, porque acabou meu tempo, eu preciso orar, que eu tenho uma instrução aqui do Senhor, eu preciso orar com você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, a palavra foi ministrada e o Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. Que haja sede, como assim houve daquela corça. Que haja sede, que haja sede. É tempo, igreja, é tempo. Tornai-vos a mim, eu tornarei a vós. Todo aquele que busca, vai me encontrar. Recantesterior, mahandeliada mamamacosti, raste que cosmahante, rumba babayanda locorte. Eu tenho visto muitas vezes muitos corações entristecidos. Volta para a minha presença. Volta para a minha presença. Eu sou um Deus de amor. Continuo te amando. Continuo na expectativa. Recatemias. Eu sou o seu pastor. Nada vai te faltar. Recarte que andele cox. Masteriandele amamaste. Muitos têm me buscado no lugar errado. A minha palavra sou eu. A minha palavra sou eu. Assim como o céu dista da terra, assim os meus pensamentos têm distado de muitos aqui. Por isso, em nome de Jesus, alinhem-se ao Senhor. Em nome de Jesus, o meu amor já foi derramado sobre cada um de vocês. Recatequior, marlambazeriaste que cantes. Santo, santo é o teu nome. Recastemiai andalamamamacor. Eu não mudo. Eu sou o eu sou. O poderoso de Jacó. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Fica na minha presença. Se rende. Eu sou manso e humilde. Manso e humilde. Muitos têm carregado um fardo muito pesado à toa. Eu já tomei o seu fardo. Descansa. Entra no meu descanso. Entra no meu descanso. Recastou armar. Recastou cormar. Eu não quero uma igreja de performance. Eu quero uma igreja de amor. Eu quero uma igreja que reflete quem sou. Uma igreja de convívio. Uma igreja da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses irmãos que estão aqui nessa noite. Peço ao Senhor um renovo poderoso. E na verdade nem é noite, é manhã. Um renovo poderoso sobre cada um. Precisamos de Ti, precisamos da Tua presença. Precisamos que essa nuvem do Senhor esteja sobre nós o tempo todo. Para que essa nuvem de glória nos conduza. Para que possamos, ó Senhor, não desviar, não pegar atalhos, mas estar totalmente confiante em Ti. Que em nome de Jesus, que nenhum de nós continue a pegar conselho com ímpios.
e nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes venha se aconselhar com o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.